Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um webcast da Microsoft. Meu nome é Idevar, eu sou Microsoft MVP na área de Windows Expert Consumer. Alguns amigos aí que estão online já participaram de alguns webcasts, palestras que nós tivemos juntos. Já deixei aí meus contatos para vocês na tela, tá? Meu site, meu blog, meu Twitter e meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. A ideia aqui da nossa palestra é falar sobre o Windows 8.1, sobre dicas e truques, né, para o consumidor final, ou seja, de que forma utilizar melhor o Windows no dia a dia. Coisas que às vezes nós não percebemos, mas que facilitam muito, até na rapidez, no desempenho do nosso dia a dia aí, usando uma máquina, né, um computador. Seria a parte 2, nós tivemos a parte 1 em abril. Eu fiz um webcast sobre o Windows 8.1 em abril e agora nós estamos continuando. Eu coloquei, na verdade, alguns dos recursos que eu não tinha apresentado ainda e outros estou repetindo que são recursos que muita gente questiona, pergunta, teclas de atalho, então eu coloquei tudo junto aí, tá? A ideia é também ser um pouco interativo, então, à medida do possível, se vocês quiserem mandar aí perguntas, respostas, via Live Meeting, fiquem à vontade. À medida do possível eu vou responder, se não, eu tento responder depois por e-mail, podem me enviar à vontade. Ok? Lembrando que esse webcast está sendo gravado e ficará disponível aí depois, então fiquem tranquilos para poder olhar depois algum detalhe que você de repente tenha perdido, um link, não precisa anotar nada correndo aí que será divulgado, tá? Inclusive no meu site eu coloco depois o link do webcast. No próprio link onde vocês se cadastraram, vai estar disponível a gravação pronta, ok? Então vamos indo, gente. O que nós vamos falar aqui, né? A ideia é ser bem prático. Lembrando que, gente, o Windows 8, quem está utilizando ainda o Windows 8, existe a atualização para o Windows 8.1. É bem importante fazer essa atualização, porque tem alguns recursos aí bem interessantes que não estão no Windows 8. E também aquele update que saiu da Microsoft recentemente, em abril, também é importante atualizar, né, o Windows 8.1 Update, porque quem não fizer esse update não consegue ter novas atualizações, tá? O que eu vou mostrar aqui não é exclusivo do Windows 8.1, tá? Você encontra também muitas dessas coisas no Windows 8. Como eu disse, a ideia até alguns detalhes existem no Windows 7, tá? A ideia aqui é focar no dia a dia, em como utilizar melhor a máquina, tá? Então, o que nós vamos falar aí? Eu tenho algumas dicas que eu listei, como por exemplo a opção de inicializar o sistema diretamente na área de trabalho. O que seria isso? Tem gente que reclama, não gosta muito da interface moderna do Windows, naquela interface nova que nós já conhecemos, e quer inicializar direto na área de trabalho, quando você liga a máquina. Então nós vamos ver como fazer isso, tá? Você também utilizar aí o mesmo papel de parede da interface desktop na interface moderna. Também é uma opção simples que faz com que a interface moderna fique bem mais amigável, tá? O papel de parede que você escolher como fundo também vai para ela. Essa opção de atualização e recuperação, nós vamos falar um pouco. Como criar um hotspot aí com a sua máquina, ou seja, disponibilizar seu próprio notebook, por exemplo, para ligar um Wi-Fi nele, para que outras pessoas usem a sua conexão, tá? Isso é bem legal. Lista de leitura é um recurso novo, isso aqui que é interessante. O que mais? Falar um pouquinho aí do OneDrive, né, que era o antigo SkyDrive, só para alinharmos aí que tem muita gente que não utiliza ainda, mas é muito legal, praticamente um hard disk online. O Bing Receitas e Bebidas, vou apenas mostrar porque é um aplicativo novo que já vem no Windows 8.1 e ele tem uma opção interessante aí que lembra muito o Kinetic, tá? Eu vou mostrar depois. Máquinas virtuais Hyper-V, vamos apenas falar um pouco, porque vai ter outra palestra a respeito.
Como ativar a opção de hibernar? Tem gente que até hoje não acha essa opção dentro do Windows, vamos falar dela. Windows Media Center, que já é um aplicativo famoso no Windows 7 aí, mas que algumas pessoas sentem falta no Windows 8. BitLocker to Go, para criptografia, e busca federada também, que é um recurso que vinha do Windows 7, foi um pouco esquecido aí no Windows 8, mas é possível utilizá-lo. Tá? E no demais nós vamos falar também de algumas teclas de atalho. Tá? Depois a gente volta para cá. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha área de trabalho para vocês. Bom, então vamos lá, gente. Eu falei sobre inicializar o Windows diretamente na área de trabalho, né? Vamos lembrar o seguinte, quando eu ligo minha máquina, eu caio direto nessa tela aqui, né, que é a tela do Windows 8, tá certo? Ou seja, a interface moderna, onde eu tenho aí minhas apps, da loja do Windows. E tem gente que não gosta de cair diretamente nessa tela, gosta mais da área de trabalho. Eu sei que simplesmente eu posso vir aqui na app área de trabalho, clico nela e aparece a área de trabalho, certo? Vindo aqui na área de trabalho, eu vou na barra de tarefas, dou propriedades, vou aqui na minha navegação, tá? E eu tenho aqui a opção, ó, quando entrar ou fechar todos os aplicativos em uma tela, ir para a área de trabalho em vez de iniciar. Eu tenho que simplesmente ativar isso aqui, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a área de trabalho tranquilamente? Se tiverem com algum problema, por favor, me avisem, porque às vezes o Live Meeting pode dar algum tipo de problema, tá? Me notifiquem se não estiver aparecendo. Provavelmente deve estar uma barra de rolagem aí para poder visualizar melhor. O Osmar está me dizendo aqui que está um pouquinho expandida. Deixa eu tentar mudar a resolução da tela. Vamos ver se melhora aqui para vocês. Vou colocar em 1024. Pronto, acredito que agora tenha melhorado. Tá bom? Bom, voltando aqui, só para mostrar de novo. Então, essa aqui é a minha interface moderna, certo? Quando eu venho aqui em área de trabalho, cair aqui na área de trabalho. Como que eu configuro para toda vez que eu ligar a máquina, já cair na área de trabalho? Eu venho aqui, botão direito na barra de tarefas, propriedades. Tenho aqui a guia navegação. E eu ativo essa opção na tela inicial. Quando eu entrar ou fechar todos os aplicativos em uma tela, ir para a área de trabalho em vez de iniciar. Basta eu ativar isso aqui. Tá? Isso aqui, ele não só permite você inicializar direto na área de trabalho, como também qualquer aplicação que você estiver utilizando, na hora que você fechá-la, vai cair direto na sua área de trabalho. Tá? Seja uma aplicação da tela moderna, ou seja do desktop, sempre que você fechar uma aplicação, vai cair na tela desktop, ou seja, a tela desktop é a preferencial. Tá? Isso não evita o uso da interface moderna, mas já faz com que você use mais a área de trabalho. Outra coisa também que você tem é a opção de utilizar o mesmo papel de parede da sua área de trabalho na sua tela moderna, tá? Aqui isso a gente não vai conseguir verificar porque o Windows Live Meeting ele deixa o fundo preto aqui, né, da área de trabalho para otimizar a transmissão, mas essa opção aqui, ó, mostrar tela de fundo da área de trabalho na tela inicial. Basta eu deixar isso aqui ativado, ok? Que o mesmo papel de parede que estiver aqui vai estar aqui também. Tá bom? Beleza, a outra opção que eu falei para vocês, que é interessante, que é um recurso que muita gente se pergunta aí, é quando eu quero recuperar a inicialização da máquina, não só recuperar, mas eu quero trabalhar com algumas opções de recuperação, como por exemplo, dar um boot via pendrive, inicializar em modo de segurança, etc. Né? A gente sabe que quando a gente liga a nossa máquina,
muitas vezes não dá tempo de pressionar, né, as teclas de funções F5, F8, F10, etc., para poder carregar esse menu. Caso você queira fazer isso dentro do Windows, também é possível, tá? É uma opção chamada, basta você digitar aqui recupera ou recuperação, você vai aqui em opções de recuperação, tá? E olha só, você tem aqui algumas opções, né? Eu estou falando dessa inicialização avançada, tá? Inicialize a partir de um dispositivo ou disco, como unidade USB ou DVD, ou altere as configurações de firmware do PC, etc. Se eu clicar em reiniciar agora, ele vai já reiniciar no menu do Windows, tá? Aquele menu de inicialização avançada, que eu posso, por exemplo, verificar como está o boot do sistema, recuperar, reinstalar o Windows e assim por diante. Eu tenho também, posso até dar aquele boot via pendrive, né? Também funciona. Eu tenho aqui também a opção de remover tudo e reinstalar o Windows, tá? Tem a opção de atualizar o computador sem afetar os arquivos, ou seja, se eu estou vendo que a instalação do Windows ela não está bem funcional, tem algum erro, quero atualizar o Windows novamente, basta entrar nessa opção. Então, ficou muito mais simples, só que é mais transparente para o usuário final, uma coisa que era sempre necessário você ter um DVD de boot, alguma coisa assim, né? Para algumas coisas já facilitou esse menu aqui, tá? Então vou fechar. Vejam que, olha, eu fechei a aplicação e ele caiu na área de trabalho. Isso aqui é resultado daquela opção que eu ativei, que eu falei para vocês, que é toda vez que eu fechar uma aplicação ou iniciar minha máquina, ele cai na área de trabalho. Ele não caiu na interface moderna. Já dá para perceber isso aí. Bom, outra coisa legal, falei para vocês do hotspot, de criar um hotspot do meu notebook, né? Ou do meu laptop, ou do meu PC, conforme for. Claro que eu tenho que ter o dispositivo de Wi-Fi na máquina, tá certo? Hoje em dia qualquer laptop tem isso. E é legal você criar. Na verdade não existe uma opção direta dentro do Windows para você fazer isso, mas existem alguns comandos e alguns softwares que permitem você ativar esse hotspot. É isso que eu vou mostrar, tá? Das duas formas. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, aqui estão os comandos do hotspot, eu deixei aqui visualizando para vocês, para que depois vocês possam aí copiar, né, e utilizar. Mas, primeira coisa, eu vou utilizar esse primeiro comando, né, do netsh wlan. O que ele faz? Ele está setando, tá, uma network nova, colocando um SSID. O que é esse SSID? É o nome da rede que eu vou deixar disponível para quem quiser conectar nela. Por exemplo, agora eu deixei teste. E aqui no key é a senha, né? Deixei aqui senha 123. É a chave de acesso, na verdade, né, da rede Wi-Fi. Isso significa que quando eu executar esse comando, ele vai criar uma rede Wi-Fi. Se eu, por exemplo, tiver com um celular, quiser conectar nessa rede, ele vai aparecer lá no meu celular o nome teste, tá? Wi-Fi. Então, o que eu tenho que fazer? Vou abrir um prompt de comando, tá? Vou usar o famoso CMD. Vamos aqui pela interface moderna. Dou executar como administrador, tá? Vou colar esse comando aqui, ó, netshwlan7. Pronto. Ele criou para mim essa nova rede. Só que eu preciso startar ela. Enquanto eu não der o iniciar nela, que é esse segundo comando de start, ela não vai iniciar o compartilhamento, tá? Então vou dar um start. E aí sim, ó, a rede hospedada foi iniciada. Pronto. Então significa que eu tenho, além das redes normais de Wi-Fi, eu tenho essa aqui que eu criei. Tem um segundo comando que eu posso dar um show para ver quem está usando a minha rede. Não deveria ter ninguém a não ser eu mesmo, né? Na verdade eu mesmo não, porque eu também não estou utilizando, mas alguém conectado, né? Então vejam só. Nome do SSID teste, tem o número máximo de clientes que é 100, máximo 100 conexões eu posso ter, e o número de clientes 0, tá? Então eu tenho 0 pessoas conectadas. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar com
com outra máquina, só para vocês verem aqui como é que funciona isso. Vamos lá, tem aqui um outro laptop do meu lado, eu vou conectar na mesma rede. Está conectando. Vamos ver se já está disponível. Olha lá. Eu conectei com outra máquina, tá? Já está aparecendo para mim aqui, ó, número de clientes 1. Então já tenho uma máquina conectada, tá? Se conectar mais um, fica 2 e assim por diante, tá? O que acontece? Essa máquina que eu conectei está utilizando a conexão do meu laptop, tá? Isso é bem bacana. Às vezes você está em algum lugar que não tem rede Wi-Fi, mas você tem uma conexão com modem, 3G, alguma coisa assim. Você quer expandir isso para outras máquinas, fica simples, tá? Quando eu quiser dar um stop, eu paro a conexão. Dei um stop, ó, a rede hospedada parou, pronto. Tá? Outra coisa, você não quer trabalhar com comandos, então existe um software bem bacana, tá? No Codeplex, que é o Virtual Router. Tem até disponível nesse site, deixa eu entrar aqui rapidinho para vocês verem. Codeplex é um local onde nós temos aí diversas aplicações confiáveis, tá? Feitas aí por tanto MVPs, amigos MVPs aí, outras pessoas também que compartilham com a comunidade. Então o Virtual Router aí está no Codeplex, uma aplicação validada, tá? Gratuita. Você pode baixar e ela faz exatamente isso que eu mostrei para vocês, só que de forma gráfica, né? Tá? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem a cara dela, eu já tenho aqui instalado, ó, Virtual Host Manager. Vamos entrar aqui no Virtual Host Manager. Tá aí, ó, carregada. Muito simples, tá? Então, mesma coisa, coloco o nome do SSID que eu quero, qual o password, que é a chave, e dou um start Virtual Router. Quando eu fizer isso, ele dá aquele comando do start e já está disponível a minha rede para utilizar com qualquer outro dispositivo, tá? Então, vai a dica aí. Coisa bem bacana. Vamos avançar aqui, gente. Lista de leitura. Vamos falar um pouquinho da lista de leitura. Esse é um recurso novo também no Windows. Quantas vezes a gente está, por exemplo, na internet, deixa eu abrir aqui Internet Explorer, vamos entrar em algum site de notícias, por exemplo, o UOL. Né? Aí eu tô com muita pressa, quero ver as manchetes, vejo alguma notícia interessante, o que tem aqui de bom, sobre Copa, a gente não aguenta mais falar da Copa, né? Felipão, etc. Vamos ver alguma notícia interessante aqui. Juros ao consumidor sobem pelo 13º mês seguido. Cartão passa 238% ao ano. Terrível. Terrível. Aí, quero ler isso aqui. Fala, putz, mas estou com preguiça de ler isso aqui agora, né? O que eu faço? Posso vir aqui na lateral, na minha Charm Bar, lateral direita, tá? Para quem estiver vendo aí. Vou ativar o compartilhar. E aí tem uma opção chamada lista de leitura. O que é isso aqui? Ó? Marcar para depois, gente. Clico aqui. Pronto. Adicionar. Já está na minha lista de leitura. Tá? Vamos ver outra coisa aqui. O que mais? Só tem notícia da Copa, né? Vamos entrar nessa aqui da Copa mesmo. A Copa custou 8 bi em estádios. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou de novo, quero ler essa notícia depois. Vou dar o compartilhar. Lista de leitura. Vou adicionar aqui também. Pronto. Aí desliguei minha máquina, fechei meu IE, né? Mais tarde, o que eu quero fazer? Quero ler aquelas notícias. Eu venho aqui na minha aplicação chamada lista de leitura. Vejam aqui, ó. Clico na minha lista de leitura, vai abrir, tá? Olha só que bacana. Tenho todas as notícias que eu adicionei na lista de leitura. Tenho aqui sobre a Copa, tenho aqui do juro ao consumidor, tenho outras notícias que eu já tinha colocado aqui, tá? Quero ler sobre isso, clico na notícia, ele vai abrir o IE diretamente para eu ler aquela notícia, tá? Tá aqui na mão. Certo?
alguém pode falar assim, mas isso aqui é muito parecido com favoritos, né? Mas, na verdade, favoritos, ele é utilizado não temporariamente, né? Os favoritos seria uma coisa que você usa constantemente. Seus sites favoritos, né? Por exemplo, o próprio UOL estaria no favoritos. Agora, uma notícia específica, a lista de leitura facilita muito, porque é temporário. Você pode vir aqui depois, excluir, apagar, essa lista de leitura fica sempre disponível. Tá? Bacana, gente. Então, uma dica aí. Vamos fechar a lista de leitura. Voltar para cá. Vamos falar um pouquinho do OneDrive, né? Deixa eu voltar àquela opção da interface moderna aqui. O OneDrive, ele é o antigo SkyDrive, né? Eu tenho aqui, já nativo no meu Windows 8.1, eu tenho um app chamado OneDrive. Era o antigo SkyDrive, apenas mudou o nome, ok? Tem muita gente que desconhece isso aqui, mas é uma aplicação muito interessante porque permite que eu tenha todos os meus arquivos que eu quiser, meus documentos, fotos, imagens, na nuvem. Ou seja, eu tenho uma espécie de disco rígido, um HD virtual. Tá? Eu consigo compartilhar com outras pessoas, consigo acessar de outra máquina. Então, quando eu entro aqui no meu OneDrive, eu vejo várias pastas, né, aqui disponíveis. Ó. São pastas que estão online, tá? Elas não estão na minha máquina, estão na nuvem. Tá? Isso é bem legal. Tenho aqui em documentos, né? Tenho aqui meus documentos pessoais. Tem pastas que são privadas, tem pastas que são públicas. Tenho aqui, por exemplo, uma área de download, tá? Que eu posso deixar disponível arquivos para download, por exemplo. Tá? E o OneDrive ele também permite, na versão do Windows 8.1, ser utilizado como um Windows Explorer local também. Tá? Por exemplo, eu venho aqui este PC, aí eu estou enxergando as pastas da minha máquina. Né? Isso via interface moderna, tá? Isso não era possível antes do Windows 8.1. Vejam aqui, ó, eu estou acessando meu C2 pontos, tá vendo? Normal, consigo movimentar arquivos aqui. E quando eu quiser ir para a nuvem, mudo para o OneDrive. Não gosto dessa interface moderna. Beleza, vamos lá na área de trabalho. Vou lá no meu Windows Explorer. Né? Eu tenho aqui, ó, no meu Windows Explorer, o OneDrive bem destacado aqui, estão vendo? Lado esquerdo, embaixo de favoritos. Eu enxergo todas as pastas minhas que estão online. Tudo que eu quiser que fique disponível online, eu coloco aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar, vou pegar um arquivo aqui qualquer, esse arquivo aqui, recovery.txt. Vou vir aqui, dar um copiar nele, ele está no meu C2 pontos. Posso vir aqui, por exemplo, nessa minha pasta chamada favoritos, que está vazia dentro do OneDrive, e vou colar aqui, pronto. Colei o recovery, tá? Vejam que se eu for na web e entrar no site do OneDrive, imagine que eu esteja em outra máquina, né, em outra cidade, né, alguma coisa que quero acessar esse arquivo. Vou entrar aqui no meu OneDrive, ele vai pedir seu login, né, da conta Microsoft. Como ela já estava logada, já estou aqui dentro. E aí vejam que vai aparecer mesmo os arquivos que eu estou olhando lá no meu Explorer. Então vou aqui em favoritos, ó. Pronto, está aqui o arquivo recovery. Eu posso baixar ele, né? Posso criar um arquivo novo, posso carregar, posso fazer o que quiser. Isso facilita muito, gente, para quem estuda, quem está na faculdade, precisa passar um arquivo para alguém, compartilhar. Veja que tem a opção aqui em cima, compartilhar. Você escolhe se você quer compartilhar essa pasta, não compartilhar a pasta, se você quer, as pessoas que você quer dar acesso específico a uma determinada pasta. Imagine que é como se fosse um HD mesmo, tá? Só que disponível online para você e para quem você compartilhar. Ok? E se eu apagar meu arquivo daqui, ó, apaguei, ele automaticamente apaga lá da nuvem também, tá? Lembrando que o OneDrive ele não está limitado só a isso, né? O OneDrive hoje ele também permite outras coisas. Por exemplo, aqui ó, no Windows você pode ver que eu escrevi o OneDrive e aparecem muitas outras opções, como por exemplo, armazenamento de arquivos do OneDrive. Eu posso verificar quanto que eu tenho disponível. Olha só,
Tenho de 10 GB, eu tenho 9.26 disponível. Tem bastante coisa, então. Né? Tem uma opção aqui, ó, de você salvar o documento diretamente no OneDrive por padrão. Então, você está lá no Word, por exemplo, você manda salvar, ele já cai direto na pasta do OneDrive, para você deixar seus documentos na nuvem. Tá? Tem imagens da câmera aqui. Eu posso, por exemplo, tirar foto com o meu laptop ou com o meu tablet e já carregar diretamente no OneDrive. Tem configurações de sincronização. Isso aqui, gente, é muito importante. Configurações de sincronização do próprio Windows. Então, vejam só que bacana. Eu tenho, por exemplo, 5 máquinas. Um PC em casa, tenho um laptop, tenho um tablet. Todos eu logo com a minha própria senha da conta Microsoft. Eu posso querer que a aparência entre eles fiquem iguais. Então, posso falar aqui, ó, que a tela inicial, os blocos sejam iguais, as minhas cores. Então, o que isso significa? Quando eu mexo em um deles, altero, por exemplo, o papel de parede de um deles, já altera nos outros. Tá? Coloco um tema novo, já altera nos outros também. Tá? Enfim, os aplicativos que eu já tenho instalado aparecem nos outros também. Instalei um aplicativo novo, já aparece no outro, né, para você instalar automaticamente. Então, gente, vejam que as opções são muitas. Tá? Vamos continuando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Osmar está perguntando aqui se isso interfere na performance do equipamento. Osmar, eu não sei se você estava se referindo ao Virtual Router. Seria esse? De você ter um hotspot. Não sei se é isso. Se você estiver aí e quiser... Ah, tá. Isso mesmo, ele respondeu isso. Então, não interfere não, tá, Osmar? Na verdade, você deixa a sua máquina com a sua internet disponível. É óbvio que a internet vai ficar mais lenta, né? Claro, a internet da sua própria máquina vai ficar mais lenta porque você tem vários clientes conectados. Mas a performance da máquina não afeta, tá? Porque você está usando apenas o recurso da rede, tá? Da máquina. Lógico que o serviço de rede está sendo utilizado, tá? Mas o consumo disso é tão mínimo que não afeta em questão de desempenho, tá bom? Bom, continuando aqui, eu falei que temos aí um aplicativo novo chamado Bing Receitas, tá? Por que eu queria mostrar esse Bing Receitas, tá? Principalmente para os homens aí, ninguém gosta muito disso, né? Mas para as mulheres é bem interessante. Eu venho aqui na interface moderna, digito receitas e bebidas, e é uma app nova da Microsoft que vem aí no Windows 8.1. A ideia aqui é mostrar o recurso, tá? Eu sei que somente os homens aí não gostam de cozinhar, né? Fazer essas coisas, apesar que alguns gostam, mas é uma aplicação bem interessante, tá? Você tem várias receitas, etc. Mas vamos ver o recurso que eu estou falando para vocês. Imagine que você está com seu laptop lá na cozinha, fazendo aí sua receita, né? Eu vou abrir uma receita, por exemplo, aqui, essa panquecas americanas com morangos, vamos lá. Eu abri, ó, tem lá o tempo de preparo, tem a fonte de onde veio, né? E eu quero saber o passo a passo de como fazer. Então eu tenho aqui ó, os ingredientes, tenho a etapa, né? Aí eu falo, caramba, mas imagina assim, eu colocando os ingredientes, né? As mãos sujas dos próprios ingredientes, eu ter que mexer no laptop ao mesmo tempo. Isso vai atrapalhar, né? Você vai ficar com a sua tela, o seu teclado todo melado, né? Então eu venho aqui, eu tenho uma opção bem interessante que é o modo mãos livres, vejam só. É uma opção da barra da própria aplicação aqui embaixo. Clico em mãos livres, ele fala preparando mãos livres. Veja que bacana. Então eu ligaria esse mãos livres antes de começar a fazer a receita. Pronto, está ligado. O que ele fez nesse momento? Ele ativou a minha câmera do laptop. E ele faz o reconhecimento das minhas mãos, para a direita ou para a esquerda. Tá? Não vai dar para vocês visualizarem aí, mas neste momento, eu estou passando a mão da direita para a esquerda. Vejam que ele passou para a parte de ingredientes. Tá? Então eu não toquei em nenhum momento no laptop. Vejo os ingredientes, passo mais uma vez, ó, etapa 1, pronto. Puxa, esqueci um ingrediente. Eu posso voltar para os ingredientes.
Eu acabei de usar a minha mão direita e a minha mão esquerda, gente, só para vocês saberem. Não é mentira minha, tá? Vocês podem depois procurar utilizar essa aplicação que vocês vão ver que funciona mesmo, tá? Com qualquer webcam. Então eu falei que lembrava muito o Kinetic, né? Porque o Kinetic ele tem uma opção de você um modo de você utilizar dentro do PowerPoint para apresentações, né? Utilizando a mão na frente do computador ou na frente da câmera do Kinetic. Claro que nem se compara ao Kinetic, mas é um recurso que está utilizando câmera. Por enquanto é a única aplicação que está utilizando isso, tá? Eu digo aplicação oficial do próprio Windows, mas é uma tendência aí de saírem novas coisas, tá? Então é bem bacana. Aí eu posso vir aqui desligar o modo de mãos livres, pronto, já não funciona mais. E aí eu vou fechar, tá? Bom, falei de máquinas virtuais, né? Eu vou ter um outro webcast, gente, para falar especificamente sobre isso, tá? Já está marcado para a semana que vem esse webcast. Vocês podem ver na lista de eventos da Microsoft, no site do Babu também ele está publicando. No meu site também eu já estou publicando hoje o link para inscrição, para falar especificamente de Hyper-V. Tá? Isso aqui é um assunto que leva bem mais tempo. Mas quem estava acostumado a utilizar máquina virtual dentro do Windows 7, lembra-se do Virtual PC. O Virtual PC ele não existe mais no Windows 8, né? Foi descontinuado. Então, dentro do Windows 8, eu tenho nativamente uma ferramenta melhor chamada Hyper-V. Eu venho aqui na pesquisa, digito Hyper-V, veja aqui que eu tenho o gerenciador do Hyper-V. Eu vou abri-lo para vocês verem. Olha só. Tá? E eu tenho minhas máquinas virtuais. Então, ó, vejam só que eu tenho uma máquina XP, tenho uma máquina Windows 7. Tá? Eu posso vir aqui, ó, essa máquina XP, ela está inclusive executando. Ó, eu abri ela, vejam só. Estou com a máquina XP ligada aqui, ó. Muito bacana, funcionando, tá? Bom e velho XP, né? Para quem gosta aí, que tem alguma aplicação que só funciona no XP, então dá para você utilizar, tá? Fecho aqui, ó. Tem uma máquina também com Windows 7, que ela está aqui dentro do Hyper-V como desligada, mas eu posso vir aqui e inicializar ela, tá? É semelhante ao Virtual PC, né? Só que o Hyper-V ele é nativo do próprio Windows 8, você não precisa instalar, mas precisa ativar ele. Não é em qualquer máquina que funciona, tá? Veja aí que ele está iniciando o Windows 7 na minha máquina virtual, muito rápido inclusive. Aí já estou na área de trabalho, tá vendo? Claro que eu estou utilizando aqui um dispositivo Surface, né, da Microsoft com memória SSD, então o disco é muito mais rápido, não é disco rígido, né? É memória SSD. Como eu estava dizendo, ele é muito parecido com o Virtual PC, só que ele é mais profissional, né? O Hyper-V, para quem utiliza aí o Windows Server, já conhece ele, não é novidade. A Microsoft pegou o Hyper-V do Windows Server, deu uma compactada nele e colocou na máquina cliente pela primeira vez dentro do próprio Windows 8. Não é qualquer máquina que funciona, você tem que ter o recurso de virtualização no processador e na placa-mãe, tá? Senão você não consegue fazer funcioná-lo. Isso geralmente tem nas máquinas mais recentes, nas máquinas mais antigas talvez não funcione, aí você tem que recorrer a outros aplicativos de máquina virtual que não precisam desse recurso, tá? Então tá aí, esse aqui é o gerenciador do Hyper-V, rapidamente, semana que vem nós falaremos mais sobre ele, tá? Não percam. Ativar a opção de hibernar, né? Normalmente no Windows 8 em diante, quando você vem aqui nas opções de ligar e desligar, você tem a opção de suspender, desligar e reiniciar, e não tem esse hibernar, ó, que eu coloquei aqui, tá? Lembrando, qual que é a diferença, né? O suspender, ele deixa ainda a máquina ligada, só que consumindo pouquíssima energia. Você tem a sensação que a máquina foi desligada, tudo se apaga, só que ele ainda deixa o consumo de energia ligado muito pouco, né? Mas para que você, quando ligar ela, você volte imediatamente, né? Ele não esvazia a memória RAM, né? Deixa tudo na memória RAM. Ou seja, é muito mais rápido fazer isso do que o desligar, onde você realmente desliga a máquina por completo, depois na hora de você ligar ele tem que carregar tudo. O hibernar é aquela opção que
você desliga o computador, na verdade ele realmente desliga, tá? Totalmente a máquina, não consome nenhuma energia. Só qual é a diferença do suspender? A diferença é que ele pega tudo que estava na memória RAM e joga em disco, né, no disco rígido. Então a operação é um pouquinho mais lenta. Aí, na hora que você volta a ligar a máquina, ele pega aquela área de memória e joga de novo para a memória RAM. Então é claro que é muito mais rápido que você ligar a máquina, né, do início, do boot zero. Mas ele é um pouquinho mais lento que suspender. Ele está no meio termo, né? Só que ele é interessante para utilizar com notebook, laptop. Se você ficar muito tempo com ele no suspender, vai acabar a bateria. No hibernar, não. Né? No hibernar, você vai conservar a bateria. Como que eu ligo essa opção no Windows 8? Tá? Eu venho aqui nas minhas opções de energia, posso vir aqui na própria bateria ó, da barra de tarefas, ou digitar energia lá, tanto faz. Posso vir aqui em opções de energia. Venho aqui na opção ao lado esquerdo, escolher a função dos botões de energia. Tá? É um negócio escondido aqui. Eu desço e vejo aqui, tem as opções aqui, ó, configurações de desligamento. Tenho suspensão, tenho hibernar, tá vendo? Ele está ativado. Veja que eu não consigo nem ativar nem desativar. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui em cima, né? Alterar configurações não disponíveis no momento. Na hora que eu clico aqui, ele vai checar se a minha máquina possui a opção ou não, né, de hibernar. Por quê? Não é qualquer máquina que tem a hibernação, tá? Existe uma parte de hardware aí também. Então, pode ser que para vocês, ou em alguma máquina específica, não apareça essa opção de hibernar. No caso aqui, por exemplo, eu vou retirar, né? Se eu retirar ela, salvei, vou voltar lá no desligar, eu não tenho mais o hibernar aqui, ó. Sumiu, tá? Se eu quiser voltar, venho aqui de novo, vejam que, ó, tá o hibernar lá, mas eu não consigo selecionar ele. Tenho que vir aqui, alterar configurações não disponíveis no momento, e aí ele ativa. Tá? É nesse momento que ele verifica se o seu hardware permite o hibernar. Salvei, pronto. Lembrando, gente, que eu posso dar simplesmente o famoso Alt F4 aqui, na área de trabalho. Tá? Isso aqui é uma dica também, né? Para quem gosta de ligar rápido a máquina pela área de trabalho, Alt F4 é o antigo desligar que a gente conhece. Tem aqui, ó, desligar, suspender, hibernar, desligar. Tá? Faz o que você quiser e pronto. Tá bom? Bom, próxima coisa que eu falei, vamos ver se tem alguma pergunta de alguém aqui. Não, beleza. Vou voltar. Eu tenho aqui a opção do Windows Media Center, né, que eu queria falar para vocês. Bom, o que é o Windows Media Center? Todos conhecem o Windows Media Center do Windows 7, né, que vinha aí uma opção para você instalar, gratuito. É praticamente uma central multimídia da Microsoft, para você ver filmes, para você ouvir música, né, conectar numa TV, uma placa de TV, assim por diante, né. No Windows 8, o que ele fez? Não existe um Windows Media Center disponível gratuitamente, ficou por algum período, mas não tem mais. Para colocar o Windows Media Center, eu preciso adicionar ele como recurso. Eu venho aqui, ó, ou escrevo recurso, ou escrevo adicionar na pesquisa. Vejam que tem a opção adicionar recursos ao Windows 8.1. Né? Ele gerou um erro aqui na minha máquina. Algum erro de instalação aqui, gente. Desculpem, mas não vai aparecer a opção. Mas enfim, eu venho aqui em adicionar recursos ao Windows 8.1. Quando eu faço isso, ele me fala quais recursos eu posso adicionar de forma paga, tá? Um deles que vai aparecer na lista é o Windows Media Center. Você pode selecionar e vai ser cobrado por isso, tá? Existe uma taxa, você paga online mesmo, e aí fica disponível a ativação do Windows Media Center. Eu já tenho aqui ele instalado na minha máquina, vejam só, o Windows Media Center, vou abrir só para todos relembrarem o que é. Aqui a tela do Windows Media Center, né? Onde eu tenho filmes, músicas, né? No caso aqui não tem nenhum filme guardado, tem imagens, tá? Tá aí, ó. Beleza? Então, aqui ele está ativado.
Teve uma época que a Microsoft deixou isso aqui gratuito, logo que foi lançado o Windows 8. Estava gratuito, você ganha um serial novo, né? Porque na verdade quando você ativa o Media Center, você quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês vão entender isso aqui, ó. Quando você ativa o Windows Media Center, ele muda a sua versão do Windows. Olha só, eu fui lá no meu computador na área de sistema, veja o nome aqui, ó. Windows 8.1 Pro com Media Center, tá? Você ganha um serial novo, é um novo número serial. Não é mais o número serial que você tinha quando você comprou o seu Windows. É um outro número serial exclusivo para aplicação com Media Center, tá bom? Vamos voltar aqui. Sobre o próximo assunto, BitLocker to go, né? O que é o BitLocker? Bom, o BitLocker é um recurso aí que muita gente já conhece, que se trata da criptografia de disco, né? Então eu posso, principalmente para laptops, né? Eu posso vir nas minhas propriedades, nas minhas propriedades e ativar o BitLocker, né? Uma coisa é você ativar o BitLocker no seu HD, ou seja, você proteger ele contra roubo, contra alguém que leve seu notebook embora, e ele não vai ter acesso nenhum a nenhuma informação, a não ser que ele tenha a senha que você concedeu, né? O BitLocker é um recurso que você pode deixar uma senha para quando você ligar a sua máquina, só essa senha libera acesso ao disco rígido, ou também você coloca uma opção de que ele fique criptografado, sem a senha, só que você só consegue dar o boot, por exemplo, com algum dispositivo conectado, né? Um pendrive que tem essa senha gravada, né? Como se fosse uma chave de segurança para você. O que aparece que muita gente não está usando é o BitLocker to go, né? Que é um negócio bem mais simples e serve para quê? É uma expansão do BitLocker para você usar com pendrive, tá? Então, como que funciona? Eu posso proteger meu pendrive, todas as informações estão no meu pendrive com senha, simplesmente isso, né? Então eu venho aqui, ó, deixa eu plugar o meu pendrive só para vocês verem. Plugar meu pendrive aqui. Tá aqui, ó, é um pendrive com aquele High-End Boot. Eu venho aqui em ligar BitLocker, tá vendo? Ó, tem uma opção aqui chamada ligar BitLocker, dentro do meu menu de contexto. Quando eu falo isso, ó, ele fala que está inicializando o BitLocker, né, ele está verificando até se é possível fazer isso com esse pendrive. E pronto, está aqui. Coloco uma senha, digito uma senha que eu quiser escolher e deixa eu colocar uma senha aqui qualquer. Vou dar um avançar. Para ter um comprimento maior a senha. Tá aí, ó. Posso fazer um backup da chave, tá vendo? Porque se eu perder essa senha, gente, imagina, eu estou com o pendrive e perdi a senha. Acabou, né? Aí você realmente se danou. Então você tem que guardar muito bem. Ou você pode salvar na sua conta Microsoft, tá vendo? É bem legal. Você salva sua senha na conta Microsoft. Uma vez perdida, você consegue recuperar só através da sua conta. Você pode salvar em um arquivo ou imprimir a chave e utilizar depois, né? Eu não vou avançar aqui porque ele demora um pouco para fazer o BitLocker, tá? Eu teria que escolher isso aqui e dar um avançar. E aí o que acontece? Quando eu entrar no meu pendrive, seja a máquina que for, cliquei aqui para entrar, ele abre uma telinha falando para eu escolher qual a senha eu tenho que digitar para abrir ele, tá? Para poder ler o pendrive. Funciona em qualquer máquina? Depende. Por exemplo, se você utilizar isso aqui no Windows XP, não vai funcionar, tá? Porque o XP ele não tem o BitLocker. No Windows 7 já funciona, no Windows 7 em diante, tá? Windows 7 e Windows 8 sem nenhum problema. Ok? Bom, vamos falar também da
busca federada, gente. Busca federada é um negócio bacana. Não sei se alguém já ouviu falar aí de busca federada. A busca federada é um recurso que vinha já no Windows 7, tá? É uma nova extensão de arquivo chamada OSDX, tá? Não sei se alguém já viu, ó, vamos lá, só para vocês verem aqui. Se eu der um novo, criar um documento novo aqui, ó, na área de trabalho, e vou mudar o TXT para uma extensão chamada OSDX. Sim, vou alterar. Olha só, tá vendo que ele criou um ícone aqui? Então, é uma extensão reconhecida, tá? O ponto OSDX ele não existia até o Windows Vista. E no Windows 7 já passou a funcionar. Lembrando, eu já citei o BitLocker, só como nota aqui, no Windows Vista também funciona, tá? O BitLocker. Só que você tem que instalar uma app dentro dele para poder funcionar. Já vem direto no seu pendrive que está com a senha, para a pessoa ter acesso. Bom, o OSDX ele já estava disponível dentro do Windows Vista, na verdade, tá? Do Windows Vista em diante. E é bem bacana porque é uma extensão de pesquisa de busca federada, né? O que significa isso? Eu posso fazer uma pesquisa dentro, por exemplo, do Bing ou dentro do Google, né? Diretamente pelo meu computador, sem entrar lá no Internet Explorer e sem abrir o site de pesquisa do Bing ou do Google, né? Para isso, eu crio conectores de pesquisa. Eu tenho alguns aqui, eu vou mostrar para vocês. Depois até falar de onde vocês podem baixar isso, tá? Deixa eu só achar aqui. Aqui, OSDX. Ó, eu dei como exemplo aqui um conector do Wikipedia e um do Google, né? Vejam só, eu vou abrir ele no bloco de notas para vocês darem uma olhadinha no que significa isso. Tá aqui, ó. O que é o OSDX? Nada mais é do que um arquivo XML, tá? Para quem já conhece XML aí, onde você tem algumas tags com o nome da pesquisa, né? E você tem isso aqui que é o principal ponto, ó, né? Onde ele diz qual é a pesquisa que eu tenho que fazer, qual que é o conector, né, disponível do site. Então você tem que saber, né, qual que é o conector do Wikipedia e colocar aqui. Vou dar 2 cliques nele. Ele me pergunta o seguinte, olha, eu desejo adicionar esse conector de pesquisa ao Windows. Vou dar adicionar. Está aqui. Onde ele adicionou isso? Aqui em cima. Eu já tinha ele, por isso que ele acabou criando um segundo. Dentro do meu favoritos, ele criou um conector de pesquisa. Tem essa opção pesquisas aqui em cima também. Ó. Vou abrir o Wikipedia, vou digitar, por exemplo, Microsoft. O que ele vai fazer? Olha só que bacana. Ele foi lá no Wikipedia e buscou assuntos relacionados à Microsoft. Tá? Microsoft Windows. Se eu der 2 cliques, o que acontece? Ele vai lá no IE e abre a Wikipedia onde eu fiz a pesquisa. Tá? Qual que é a diferença? Isso aqui fica mais rápido, né? Você fazer uma pesquisa diretamente pela sua área de trabalho do que entrar no Wikipedia e fazer a pesquisa, né? Tá? Eu tenho lá aquele conector do Google, né? Que eu mostrei. Vamos lá para vocês verem. Google, vou adicionar ele aqui. Uma vez adicionado, eu não preciso mais fazer isso, tá? Adicionei o conector, pronto, ele criou aqui, ó, Google Search. Venho aqui no Google, né? Vou digitar de novo, por exemplo, Microsoft. E aí ele vai achar a mesma pesquisa que você faria dentro de Microsoft, lá no Google, né? Então, ó, me interessei por um link, dou um enter nele, eu clico e vou abrir o link, tá? Poxa, legal isso aqui, Devar. Onde que eu faço download de conectores de busca? No meu próprio site, bom, vocês podem pesquisar também como Federated Search, né? Ou se não, busca federada ou conectores, vocês vão achar. Mas no meu próprio site tem também disponível, vou colocar aqui de novo para vocês não esquecerem, né? devar.wordpress.com ou se não, idevar.com.br. Dentro do meu site, vocês podem ir lá na pesquisa dele, digitar busca federada, que vocês vão achar
Eu coloquei um arquivo zip lá com alguns conectores, tá? Inclusive falando sobre ele, como é que funciona, etc. Tá bom? Bom, gente, sobre dicas e truques do Windows, em funcionalidades, era isso que eu queria falar. O que é interessante também que eu queria mostrar para vocês são algumas teclas de atalho, né? Dentro do Windows, que facilita bastante. Uma delas, que dá para você usar sem a tecla de atalho, né? É você vir aqui com o botão direito em cima do botão iniciar, clico com o botão direito do mouse aqui, me aparece esse menu, né? Esse menu de contexto, gente, isso aqui é muito bom, esse menu de contexto é um menu avançado. Ele aparece muita coisa disponível, pode ver, ó, coisas que você utiliza a todo momento e às vezes nós ficamos procurando o painel de controle, onde é que está o prompt de comando, o gerenciador de tarefas, está tudo aqui, ó, painel de controle, gerenciador de tarefas, tem inclusive o executar, né, que a gente gosta de usar lá o executar, que eu clico e digito algum comando, né, alguma coisa assim. Entre outras coisas mais. Tem o próprio desligar, olha só que legal, posso desligar aqui rapidinho, né? Tem o gerenciamento de disco, de rede, gerenciador de dispositivos, as próprias opções de energia que eu falei para vocês, né? Programas e recursos, que é para você desinstalar algum aplicativo. Gente, então a Microsoft uniu as melhores opções e colocou aqui, né? Concentrado. Se eu quiser acessar esse menu direto, eu tecla Windows e X, olha só, Windows e X. Quando eu faço isso, automaticamente ele abre o menu de contexto, tá? Eu vou mostrar no PPT o nome das teclas para deixar anotado aí. Outra tecla interessante, quando eu estou, por exemplo, fazendo uma apresentação, quero mostrar num data show, né, exibir lá, eu posso dar o Windows P. Quando eu faço o Windows P, ele me aparece essas opções aqui, ó. Se eu quero somente essa tela do computador, quero duplicar, quero estender somente segunda tela, tá? Windows P. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, o Windows L, que é para bloquear a máquina. Não vou fazer isso aqui, né? Mas o Windows L, você bloqueia a máquina. Tenho também o Windows mais e o Windows menos. Olha só, é a lupa, né? A famosa lupa. Posso, quando eu quero, por exemplo, ver alguma coisa de perto, aumentar, principalmente numa apresentação, aparece a lupinha aqui, tá? Windows mais ou Windows menos. Basta colocar isso, tá? O que mais que eu tenho? O Windows C, que é a Charme Bar, ó, apareceu lá do lado direito, tá bom? Se eu quero acessar aquela Charme Bar diretamente. Se eu apertar o dentro de uma aplicação, deixa eu abrir uma aplicação aqui, o próprio IE. Espera aí. Opa. Espera um pouquinho, deixa eu abrir. Vamos abrir aqui no Games, depende da aplicação, tem que ter uma app da aplicação. Aqui, ó, Windows Z, né? A tecla Z, ele vai abrir uma barra da aplicação, tá bom? Então, estou aqui dentro da aplicação, aperto o Windows Z. Ops, estou apertando o Windows X aqui toda hora. Windows Z, tá aqui. Estou aqui na minha tela moderna, quero pesquisar um arquivo, Ctrl F, pronto. Já cai direto na pesquisa de arquivos, tá? Posso vir aqui por todos os lugares, né? Pesquisar da maneira que eu quiser. O Windows R, né? O famoso Windows R, é aquele executar. Já cai direto no executar. Isso já é famoso para todo mundo. E, gente, quero entrar no gerenciador de tarefas. O que todo mundo faz? Ctrl Alt Del, né? Dá o Ctrl Alt Del e vai no gerenciador de tarefas. Para que isso? Ctrl Shift ESC. Eu caio direto no gerenciador de tarefas. Ctrl Shift e ESC. Muito mais prático, muito mais rápido para poder matar algum programa aí que está consumindo memória, né? Fazer o que eu quiser, tá? Deixa eu mostrar lá na apresentação para vocês.
para ficar mais fácil aí de vocês anotarem ou poder pegar depois no vídeo. Deixa eu mudar de página aqui. Tá aqui, ó, as teclas que eu falei para vocês. Então, o Windows X, que é aquele menu de contexto, o Windows P, projetar, o Windows L, bloquear, o Windows mais ou menos, lupa, o Windows C, Charm Bar, o Windows Z, App Bar. A próxima. Aqui, Windows F para pesquisa de arquivos, Windows R para executar e o Windows Shift ESC para o gerenciador de tarefas. Tá? Então, essas teclas aí, gente, para quem gosta, né, de teclas de atalho, tem muitas outras, na verdade, na outra apresentação eu também falei de algumas, né? Quem quiser pode ver a outra apresentação lá também. E utilizem à vontade, porque é bem bacana. Tá? Vale a pena pro dia a dia aí. Tá? Gente, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Quem tiver mais dúvidas aí, pode me mandar um e-mail. Tem também o meu site, né, que é o idevar.br. E o site da Microsoft, que é o windows.microsoft.com, onde você pode ver muito mais sobre o Windows, tá? Fazer um tour, outros tutoriais bem bacanas, tá? A gente vai ter uma próxima palestra no dia 23, às 12 às 13, tá? Onde você pode participar aí comigo, novamente, onde a gente vai falar lá do Hyper-V, que eu falei para vocês. Então, dia 23, na próxima semana, tá? A gente vai falar sobre o Hyper-V, cai na quarta-feira. Podem se inscrever, vou colocar lá no meu site. E gostaria que vocês fizessem a avaliação do evento, né, que está aparecendo agora disponível. Isso é bom porque para a nossa própria melhoria, né, no dia a dia aí, para a própria Microsoft, a gente passar um respaldo aí. E agradeço muito a todos vocês que estiveram juntos. Esse vídeo, como eu disse, vai estar disponível em breve. Provavelmente entre amanhã, depois de amanhã, já vou colocar disponível para vocês lá no meu site. E qualquer dúvida, gente, podem me mandar por e-mail, à medida possível eu respondo e a gente conversa mais, tá bom? Agradeço muito aí a presença de vocês e um grande abraço, uma boa tarde.